Em meio à pandemia da gripe espanhola, o sogro de Pedro Ludovico foi eleito intendente municipal de Rio Verde. Antônio Martins Borges foi eleito intendente municipal de Rio Verde para um mandato que teve início em 1919 até 1923. Na época, Pedro ainda estava iniciando sua trajetória médica e social em Rio Verde, sem envolvimento formal na política local. Mesmo porque seu sogro era pessoa consagrada na política local e líder carismático, portanto, a eleição de Antônio Martins Borges como intendente em 1919 ocorreu em um contexto em que ele já era um líder consolidado na região, com forte atuação na pecuária e influência política própria. Mas Pedro Ludovico já possuía fama como médico e, com isso, acabou contribuindo de uma maneira discreta para a vitória do sogro. Naquele ano, Pedro Ludovico estava bastante atarefado e dedicando aos cuidados com a chegada da gripe espanhola, uma pandemia devastadora em todo o mundo. A gripe espanhola surgiu em 1918, espalhou-se pelo mundo durante a Primeira Guerra Mundial e chegou ao Brasil em setembro do mesmo ano. Em Rio Verde, o médico Pedro Ludovico Teixeira teve papel essencial no combate à doença, atuando com medidas preventivas e atendimento direto à população. Logo após a posse do sogro na intendência municipal, o médico e genro passou a prestar prestimosa contribuição na orientação dos procedimentos tanto do intendente quanto à população. A pandemia da gripe espanhola foi causada pelo vírus influenza A, subtipo H1N1, com provável origem em campos militares nos Estados Unidos. Aproveitando os deslocamentos da Primeira Guerra Mundial, espalhou-se rapidamente pela Europa, Ásia, África e Américas. Estima-se que tenha infectado cerca de 500 milhões de pessoas e causado entre 20 e 50 milhões de mortes. No Brasil, a doença chegou em setembro de 1918, trazida por navios como o inglês Demerara, que aportou em Recife e Salvador. Em poucas semanas, atingiu grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo, provocando milhares de mortes e colapsando os serviços de saúde. Em Rio Verde, o jovem médico Pedro Ludovico Teixeira, recém-formado, enfrentou a pandemia com coragem e dedicação. Sem recursos avançados, ele atuou com medidas de isolamento, orientação à população e atendimento direto aos doentes. Sua atuação foi marcada por visitas domiciliares, uso de remédios simples e apoio às famílias mais vulneráveis. Segundo relatos históricos, Pedro Ludovico foi incansável no enfrentamento da epidemia, o que lhe rendeu grande respeito e admiração na cidade, além de consolidar sua imagem como líder humanitário antes mesmo de entrar na política. A morte do presidente Rodrigues Alves assustou o interior do Brasil. Rodrigues Alves foi eleito presidente do Brasil pela segunda vez em 1º de março de 1918, tornando-se o primeiro a alcançar esse feito por voto popular. Contudo, antes de tomar posse em outubro daquele ano, contraiu a gripe espanhola, epidemia que assolava o país. Seu estado de saúde se agravou, impedindo-o de assumir o cargo. Em novembro, a posse foi suspensa e o vice, Delfim Moreira, assumiu interinamente a presidência. Rodrigues Alves faleceu em 16 de janeiro de 1919, no Rio de Janeiro, vítima de parada cardíaca decorrente de anemia perniciosa. Foi sepultado em Guaratinguetá, sua cidade natal. A notícia da morte do presidente eleito, Rodrigues Alves, causou pânico na população, e com isso, Pedro Ludovico, ao mesmo tempo que atendia os pacientes e a carência total de antibiótico na cidade, ficava de olho nas notícias que chegavam a todo dia pelo telégrafo. Foi graças àquele sistema de comunicação que já existia no Brasil desde 1910 que as autoridades passavam informações sobre a pandemia para o interior do Brasil.
Porém, graças à atuação de Pedro Ludovico e dos farmacêuticos, notadamente de Raul Seabra, dono da farmácia Seabra, que Rio Verde conseguiu manter a população salva da gripe espanhola. A gripe espanhola causou cerca de 300 mil mortes no Brasil. Em Goiás, registros apontam ao menos 80 óbitos na cidade de Goiás, mas os números totais para o estado são incertos. Em Rio Verde, não há dados oficiais disponíveis sobre o número exato de vítimas fatais. Tudo isso graças às medidas adotadas pelo intendente de Rio Verde e pela atuação decisiva de Pedro Ludovico a orientar a população a ficar em casa. Orientou os fazendeiros a manter seus trabalhadores longe do contato com as pessoas e, na cidade, além de aconselhar o isolamento das pessoas, notadamente os mais vulneráveis, adotou o uso de máscaras nas atividades essenciais e, com isso, Rio Verde ficou quase que longe da pandemia. Reportagem do jornalista Dilmar Ferreira para o jornal O Anápolis e para o canal Brasil em Questão.